Fala pessoal, o Papi deixando aqui na área, trazendo para o futebol para esse domingão, dia 26 de outubro, vamos para cima. Com relação à nossa sugestão de bilhete do sabadão, deu green, acertamos o Benfica para vencer, né? O Benfica venceu só de 5-0, acertamos jogo acima do 1,5 gols aqui no jogo do PSG, foi 3-0 para o PSG, e acertamos marque o 1,5 gols no jogo do Liverpool contra o Brentford, foi 3-2 para o Brentford, né? Aqui eu preferi ir em gols, né? Do que ir no Liverpool e acabei acertando, graças a Deus, acertamos o jogo acima do 1,5 gols. Então, green na nossa sugestão de bilhete do sabadão e vamos para os nossos palpites do domingo. Começando com Arsenal e Crystal Palace, jogo do campeonato inglês. Temos o Crystal Palace vindo aqui na nona colocação com 13 pontos, enquanto o Arsenal é o líder do campeonato, 19 pontos. Arsenal que é o segundo melhor mandante e o Crystal Palace é o quinto melhor visitante. Temos o Arsenal vindo de 4 vitórias e 1 empate, todos os 5 jogos com marcou 1,5 gol na partida, enquanto o Crystal Palace vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 4 jogos acima do 1,5 gols. E nos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias do Arsenal e 2 empates, todos os 5 jogos com marcou 1,5 gol na partida, e no último confronto, né, tivemos um empate aí pelo placar de 2-2, foram 4 jogos com ambos marcam, né, sempre jogos movimentados em gols. Eu acredito nessa partida para um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Acredito em jogo acima de 1,5 gols. Para complementar um bilhete, é jogo acima de 1,5 gols, como palpite mais provável. E acredito também para o Arsenal vencer um dos tempos. O Arsenal para vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Acredito também, como palpite arriscado, vitória do Arsenal. Arsenal para vencer a partida. Quem for arrojado que quiser uma cotação maior, Arsenal para vencer e marcar mais do que 1,5 gol na partida. E meu palpite de placar exato é 2-0 para o Arsenal. Pessoal, se for a sua primeira vez aqui assistindo o palpite do Xande, assista o vídeo até o final e se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário. Nós temos uma meta diária, né, de ter no vídeo aí pelo menos 200 likes e 50 comentários. Galerinha, tendo os 200 likes e 50 comentários, além do nosso bilhete tradicional, né, da nossa sugestão de bilhete normal, eu trago um bilhete maior, cotação maior, um bingo, só depende de vocês. Então deixa um like e comentário, 200 likes e 50 comentários. Próximo palpite, né, é o jogo aqui do Aston Villa contra o Manchester City. Manchester City que vem se recuperando aqui no campeonato, já está na terceira colocação com 16 pontos. Aston Villa 12º colocado com 12 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Aston Villa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Manchester City vem de 3 vitórias e 2 empates como visitante. E nos confrontos diretos entre eles, jogos disputados, 2 vitórias do Manchester City, 2 vitórias do Aston Villa e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, o Aston Villa, né, saiu aí vencedor. Tivemos 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcos. Pessoal, acredito em um jogo para gols, acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Eu vou de jogo acima do 1,5 gols para complementar um bilhete desse meu palpite mais provável. Jogo acima do 1,5 gols. Quem quiser uma cotação maior, eu acredito no Manchester City com empate nula. Possível vitória do Manchester City, mas vou me precaver com empate. E para usar arrojado, eu acredito aqui numa vitória do Manchester City, mas aqui é um palpite bem mais arriscado. E meu palpite placar exato é 2-1 para o Manchester City. Próxima partida é o Leverkusen contra o Freiburg. Temos na classificação o Leverkusen na quinta colocação, 14 pontos. E o Freiburg é o 11º colocado com 9 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Leverkusen vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todos os 5 jogos com marcam 1,5 gol na partida, 4 jogos com ambos marcam. E o Freiburg, como visitante, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tivemos 4 jogos com marcam 1,5 gol na partida. E nos confrontos diretos entre eles, temos 3 vitórias do Leverkusen, 1 vitória do Freiburg e 1 empate. 4 jogos com ambos marcam e 4 jogos com um placar acima do 1,5 gols. Então, só um joguinho aqui, né, que deu uma vacilada que ficou aí no 0-0. Pessoal, vou acreditar em um jogo para gols também. Que o Leverkusen é um time muito ofensivo, vai para cima para fazer gols, então faz e sofre gols o Leverkusen, então eu vou de jogo acima do 1,5 gols como palpite mais provável para complementar um bilhete. Jogo acima do 1,5 gols, quem quiser uma cotação maior, eu acredito no casa com empate nula, possível vitória do Leverkusen, mas vou me precaver com empate. E para usar arrojado é vitória do Leverkusen, com mais risco.
E vou acreditar no possível placar exato de 2-1 para o Leverkusen. Próxima partida é o Real Madrid contra o Barcelona. Na classificação, o Real Madrid vem liderando o campeonato. Barcelona é o segundo colocado. Temos o Real Madrid vindo muito bem, jogando em seu mando de campo. Vem de 5 vitórias seguidas, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Enquanto o Barcelona veio de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Todos os 5 jogos acima de 1,5 gols. Todos os 5 jogos com ambos marcam. E nos confrontos diretos entre eles são jogos disputados, né? 3 vitórias do Barcelona e 2 vitórias do Real Madrid, com todos os 5 jogos com marca de 2,5 gols na partida, jogos sempre movimentados em gols. Pessoal, acredito em um jogo para gols, mas a cotação para o jogo acima do 1,5 não tem, está muito baixa. Então eu vou deixar aquela combinada que eu sempre falo para vocês, que é ambos marcam ou jogo acima de 2,5 gols, tudo junto, ambos marcam ou jogo acima de 2,5 gols, esse é o meu palpite mais provável. E o palpite arriscado de cotação maior, acredito aqui de dupla chance no Real Madrid com empate. E quem quiser arriscar um pouquinho mais, né, com empate anula, então é Real Madrid com empate anula. E meu palpite para cá exato, eu vou de 2-1 para o Real Madrid. Próximo jogo é o Everton contra o Tottenham, campeonato inglês. Tottenham sétimo colocado, 14 pontos. Everton, 14º colocado com 11 pontos. Everton, quem joga no seu mando de campo, vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Tottenham vem de 3 empates e 2 vitórias. Confronto direto entre eles são jogos carne de pescoço, né? 4 empates e apenas uma vitória do Everton. 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E tivemos um empate aí de 0-0. Eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Eu vou de jogo acima do 1,5 gols, como palpite mais provável, com uma boa cotação, jogo acima do 1,5 gols. E o palpite arriscado, ambos marcam. E eu vou acreditar no possível placar exato, 2-1 para o Tottenham Safadão. Próximo jogo é Tondela contra o Sport, campeonato português. O Sport, que está na terceira colocação, 19 pontos, vai pegar o Tondela, que é o 17º colocado, time que está aqui na zona do rebaixamento. O Tondela, que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Sport vem de 4 vitórias e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles, temos 3 vitórias do Sport e 2 vitórias do Tondela. E tivemos 3 jogos com marca de 1,5 gols. Pessoal, acredito em um jogo no favoritismo aí do Sport. Eu vou deixar Sport para vencer a partida. Esse é meu palpite mais provável, vitória do Sport. E quem quiser uma cotação maior, o Sport para vencer e marcar mais que o 1,5 gol na partida. E quem quiser ser um pouco mais arrojado, é um handicap asiático, menos 1,5 contra o Sport. Para o Sport vencer com 2 gols de diferença. E meu palpite para cá exato é 3-1 para o Sport. Próximo jogo é jogos agora do Campeonato Brasileiro, né? Ajuda aqui o Xande, galerinha. Deixa seu like, beleza? Tá gostando dos palpites? Acompanha o Xande todos os dias. Gosta do palpite do Xande? Deixa um like, um comentário. Nossa meta diária são 50 comentários e 200 likes, né? Alcançando essa meta, além do nosso bilhete normal, né, tradicional, eu trago um bilhete extra para vocês, uma cotação top, beleza? Temos Botafogo e Santos, Campeonato Brasileiro, né? Como eu já falei. Botafogo está na 6ª colocação, 46 pontos. Vai pegar o Santos, que é o 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 31 pontos, mesmo número de pontos aqui do Vitória. O Botafogo, que vem, são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, beleza? E enquanto o Santos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória como visitante. Confronto direto entre eles, uma vitória do Botafogo, uma vitória do Santos e 3 empates. E tivemos todos os 5 jogos abaixo de 3,5 gols. Apenas 2 jogos saiu, marquei 1,5 gol na partida. Pessoal, vou acreditar na dupla chance no Botafogo. Vou de Botafogo com empate. Esse vai ser meu palpite mais provável. Acredito que o Botafogo possa conseguir um empate jogando em seu mando de campo. É um palpite aqui, galera. Quem joga no Campeonato Brasileiro são complicados, vocês sabem, né? Então, eu vou arriscar aí no dupla chance no Botafogo. E o palpite arriscado eu vou de gols. Jogo acima de 1,5 gols. Esse é meu palpite arriscado, para sair pelo menos 2 gols na partida. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Botafogo. Próximo jogo, Grêmio e Juventude. Na classificação temos o Grêmio 14º colocado, 36 pontos. Juventude 18º colocado com 26 pontos. Grêmio precisa da vitória, né, para entrar aqui, ficar entre os 12 e consegue pelo menos uma vaga na Sul-Americana, enquanto o Juventus precisa vencer, né, para tentar ainda escapar da zona do rebaixamento. Temos o Grêmio vindo de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota como mandante, né?
enquanto o Juventude, como visitante, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. E nos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias do Grêmio e 2 empates. Tivemos 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcos. Eu acredito aqui na dupla chance no Grêmio. Vou acreditar que o Grêmio não perde esse jogo. Esse é meu palpite mais provável e vou de casa com empate anula como palpite mais provável. Vou acreditar numa possível vitória do Grêmio para quem for arrojado, né? Com mais risco. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Grêmio. O Grêmio vai vencer pelo placar de 2-0 como palpite. Palpite, pessoal, não é certeza. Próxima partida é Bragantino e Vasco. Vasco que vem na 8ª colocação, o Bragantino é o 11º. O Bragantino que joga no seu mando de campo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 4 jogos acima do meio gol, 4 jogos com ambos marcam. E o Vasco vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Todos os 5 jogos acima do meio gols. Confronto direto entre eles, com o mando de campo do Bragantino, são 2 vitórias do Bragantino, 1 vitória do Vasco e tivemos 2 empates. Todos os 5 jogos acima do meio gols, todos os 5 jogos com ambos marcam. E tivemos apenas um jogo com mais que 3,5 gols na partida. Eu acredito, pessoal, vou acreditar em gols, vou arriscar em gols aqui. Só que se eu vou deixar palpitar arriscado, não confio no Bragantino e não confio no Vasco para ir no favoritismo de nenhum dos dois. Então vou de jogo acima do 1,5 gols aqui. Vou arriscar em gols, vou deixar palpitar arriscado aqui somente nessa partida. Jogo acima do 1,5 gols e ambos marcam. Esses são meus palpites para essa partida. E vou acreditar no possível placar exato, vou de 1-1. O próximo jogo é Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras lutando pela liderança do campeonato, precisa pontuar, né? Senão o Flamengo pode assumir a liderança do campeonato desde que vença o Fortaleza, né? Desse sábado, e o Palmeiras então precisa pontuar em frente ao Cruzeiro, né? Mesmo tendo um jogo importante aí no meio da semana contra o time lá da LDU, né? Pela Libertadores. Acredito que o Palmeiras vai entrar com um time muito forte aqui contra o Cruzeiro. O Palmeiras que vem de 5 vitórias seguidas como mandante e o Cruzeiro como visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles, nos últimos 5 jogos, o mando de campo do Palmeiras são 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Cruzeiro. Pessoal, aqui eu vou acreditar na dupla chance no Palmeiras, como palpite mais provável, vou de Palmeiras com empate. Quem quiser uma cotação maior, casa com empate anula. Não vou arriscar mais do que isso nessa partida. E meu palpite placar exato é 1-0 para o Palmeiras. Pessoal, esses foram nossos palpites para esse domingão. Chegou até aqui, gostou dos palpites? Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal, não custa nada. Está aqui todos os dias assistindo o vídeo do Xande, deixa um like, deixa um comentário, não custa nada. Nossa meta são 200 likes, 50 comentários. Chegando nessa meta, eu trago, além do nosso bilhete tradicional, né, da nossa sugestão de bilhete, eu trago também uma outra sugestão de bilhete com uma cotação maior, uma cotação acima de 2, 3, depende aí, um bingo, depende de vocês. Então, clica nesse like e se inscreve no canal, deixa um comentário. Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, apenas R$19,99 mensal. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento, que é garantida. Entra no grupo VIP para você ver se você vai gostar ou não. Faz um teste, 7 dias para testar. Como participar, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Além do pagamento mensal, né, que custa R$19,99, tem um grupo VIP anual. Você adquire o grupo por 12 meses e paga o equivalente a 8 meses e pode parcelar, pode dividir em 12 vezes. Vamos para cima, vem com o Xande Show. Pessoal, vou deixar minha sugestão de bilhete para esse domingão. Eu vou acreditar aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro, vou dar uma arriscada nesse domingão. Vou de Botafogo com empate, dupla chance no Botafogo. E vou de Grêmio com empate anula. Possível vitória do Grêmio, mas vamos me precaver com empate. Então vamos de Grêmio com empate anula. Possível vitória do Grêmio, mas se precavendo com empate. E vou de dupla chance no Botafogo. Botafogo com empate. Essa é a minha sugestão de bilhete para esse domingão.
Vamos pra cima. Pessoal, desejo para vocês um excelente domingo com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beleza? Vem com o Xande Show.